Assunto muito solicitado aqui no canal. Vem comigo porque a aula de hoje é sobre vasos abdominais na tomografia computadorizada. Então é isso mesmo, pessoal, trazendo uma aula aí um pouquinho diferente aqui no canal, tá? Com uma dinâmica diferente. A gente vai abordar, como eu já falei anteriormente, sobre a anatomia vascular na tomografia computadorizada de abdômen, tá certo? Vamos falar aí dos vasos abdominais na TC, beleza? Então, aqui, antes da gente começar a nossa aula, só fazer uma observação. É que você aí, nos seus estudos pelo Atlas de Anatomia, por livros mais específicos de anatomia, você vai ver que a aorta abdominal, a sua primeira ramificação seriam, né, as artérias frênicas, tá certo? Mas na tomografia computadorizada, a gente considera como primeira ramificação da aorta abdominal o tronco celíaco, que a gente vai conhecer aqui de forma mais específica, tá certo? Então vamos lá. Bem, pessoal, anterolateral aí, né? Nesse sentido, mas ele está anterior à nossa vértebra e mais lateralizado aí, né? Para a lateral esquerda, a gente tem aqui a aorta, tá certo? A aorta, então, a gente já consegue identificar de cara, bem circunscrita aqui, né? A gente consegue diferenciar, de fato, a aorta abdominal. Então, aqui, ó, o cursor do mouse aí está identificando isso para vocês. A aorta abdominal. Beleza. Descendo aqui, a gente tem a primeira ramificação da aorta abdominal. Ó, a aorta abdominal, primeira ramificação. Essa primeira ramificação, na tomografia computadorizada, né, a gente já conversou, a gente conhece como tronco celíaco, beleza? Então, a aorta abdominal, a sua primeira ramificação, o tronco celíaco. E eu escolhi fazer assim, a gente vai falar um pouquinho, né, primeiro das artérias e em um segundo momento das veias. Eu acho que fica mais fácil, assim, por uma questão didática e até mesmo, né, por uma melhor compreensão sua nessa aula aqui. Beleza. Então, a aorta abdominal aqui, e aí eu vou ter aqui, né, o tronco celíaco, a sua primeira ramificação. O tronco celíaco, pessoal, ele tem 3 ramificações. Essas ramificações, né, eu vou ter uma ramificação para o lado direito, uma ramificação que vai ascender, que vai subir, e uma outra ramificação para o lado esquerdo, tá? Para o lado direito, ó, o tronco celíaco, eu vou ter a artéria hepática comum. Aqui, ó, a artéria hepática comum. Essa estrutura aqui. Então, a artéria hepática comum, ela vem do tronco celíaco. Percebam que nem sempre eu tenho uma continuidade desses traços na tomografia, até porque aqui são planos, tá? Lembrando que esse corte é o corte, né, é o plano, ou melhor dizendo, o plano axial. Aí é o plano mais utilizado, tá, na nossa prática clínica, beleza? Então, vamos lá. Tronco celíaco, e eu tenho a artéria hepática comum. E nem sempre, como eu estava dizendo, isso vai estar totalmente segmentado, porque como são planos, são cortes, né? Esses vasos, eles não são retos. A gente tem aí tortuosidades. E por isso, em um determinado plano, em um determinado corte, eu posso ter, no caso, essa distância. Mas não quer dizer que um vaso, uma estrutura, não está conectada à outra. É apenas mesmo porque quando a gente faz o corte, né? Como eles não são retos, ele tem essas ondulações, a gente vai ter essa visualização aqui na TC, beleza? Então vamos lá. Tronco celíaco, a primeira aqui, a sua primeira ramificação seria a artéria hepática comum, beleza? A artéria hepática comum, a nível de curiosidade, ela tem outras 3 ramificações, que seriam quais, pessoal? A artéria hepática própria, a artéria gástrica direita e a artéria gastroduodenal, beleza? Isso daí mesmo só a nível de curiosidade aqui para nós. Beleza. Voltando lá para o tronco celíaco, já falamos da artéria hepática comum, aqui, ó, a estrutura, a artéria hepática comum. Em segundo lugar, a gente tem a artéria esplênica, tá certo? A artéria esplênica que vai aqui para o baço. A artéria esplênica a gente vai tentar identificar ela aqui para vocês, ó. Tá aqui a artéria esplênica, essa estrutura que aparece aonde o cursor do mouse está apontando, beleza? Então ela sai do tronco celíaco e vai em direção ao baço, ó. Artéria esplênica, beleza? Artéria esplênica aparecendo aqui para a gente.
né? Ela vai lá para a lateral esquerda. E a última, pessoal, que é um pouquinho mais complicado da gente identificar, por quê? Porque ela vai ascender, ela vai subir, que seria a artéria gástrica esquerda. Então é importante que você saiba isso, tá certo? Aorta abdominal, primeira ramificação na tomografia, tronco celíaco. Do tronco celíaco, eu tenho 3 ramificações: a artéria hepática comum, a artéria esplênica e subindo, eu tenho a artéria gástrica esquerda. Beleza? Então, finalizado aqui para a gente esse primeiro momento. Descendo aqui, pessoal, agora sim, a gente tem o quê? Primeira ramificação, falamos já. A segunda ramificação da aorta abdominal seria, ó, artéria mesentérica superior. Beleza? A artéria mesentérica superior. Perceba aqui que, mais uma vez, a artéria mesentérica superior, ó, é essa bolinha que está bem aqui. A aorta abdominal aqui, a artéria mesentérica superior aqui. Percebam que, ó, sai da aorta abdominal e se afasta. Por quê? Porque, anatomicamente, pessoal, eu tenho como se fosse uma angulação. Vou tentar aqui desenhar para vocês rapidamente, ó. A artéria mesentérica superior, ela tem essa angulação. E aqui, entre a aorta abdominal e entre a artéria mesentérica superior, eu tenho uma estrutura vascular também, né? É uma veia, que a gente vai comentar sobre ela daqui a pouquinho para vocês. Beleza? Mas a gente tem aqui essa angulação. E é por isso, né, que quando a gente passa o corte, aqui, né, a gente vai ter a artéria mesentérica superior se afastando da aorta abdominal. Mas é importante que a gente saiba que isso é literalmente, né, é apenas mesmo pelo motivo da gente ter cortes na tomografia. Beleza. Então, ó, a aorta abdominal, a sua segunda ramificação seria a artéria mesentérica superior. Beleza, artéria mesentérica superior. Descendo aqui, pessoal, a gente vai tentar identificar o quê? As nossas artérias renais. As artérias renais são as terceiras, né? A terceira ramificação da aorta abdominal. A aorta abdominal, primeira ramificação, tronco celíaco. Segunda ramificação, artéria mesentérica superior. Terceira ramificação, artérias renais. É um pouquinho mais complicado da gente visualizar, tá certo? Vamos tentar aqui rapidamente verificar. É um calibre, ó. Aqui a gente consegue ver saindo aqui da aorta, ó, nesse momento aqui, e aqui a gente consegue ver outra, né? Que são as artérias renais, tá certo? Seriam as terceiras ramificações aí da aorta abdominal. Beleza, ó. Aqui uma, e aqui a gente consegue ver um pouquinho da artéria renal, né, esquerda. Beleza. Descendo aqui, a gente tem como a última ramificação, né, que dificilmente a gente vai conseguir identificar, mas seria a quarta ramificação da aorta abdominal na tomografia, que seria a artéria mesentérica inferior. Beleza, pessoal? Então, sobre a aorta abdominal e as suas ramificações, é basicamente isso. Bem simples aí da gente compreender. Beleza. Descendo aqui um pouquinho mais, ó, estamos falando apenas da aorta a priori, tá bom? Tá aqui a aorta. A aorta, pessoal, a gente vai chegar ao momento, lá pelo nível, basicamente ali de L4, tá? Que a aorta, ela vai se bifurcar. Eu tenho uma bifurcação, ó. A aorta aqui, tá? E a gente tem uma bifurcação. Pelo nível lá de L4, entre L4 e L5, tá certo? Essa bifurcação aqui da aorta, tá bom? Essa bifurcação da aorta, a aorta abdominal, ela se bifurca. Vai gerar as duas artérias ilíacas comuns, né? A artéria ilíaca direita e a artéria ilíaca esquerda. Ó. Vamos observar aqui, ó. Artéria ilíaca comum direita, e aqui a gente vai ter a artéria ilíaca comum esquerda, tá certo? Então aqui, ó, a aorta se bifurca nas artérias ilíacas. Beleza. Também, pessoal, aqui a gente já vai estar dando, né, uma introduzida aí na parte das veias. Por quê? Porque essa estrutura aqui seria a veia cava inferior, tá certo? E também a veia cava inferior, logo após a bifurcação da aorta, né, em artérias ilíacas, a gente vai ter também a bifurcação aqui da veia cava inferior, ó. A veia cava inferior aqui, tá? Ela vai se bifurcar, ó, tá se bifurcando aqui
e pronto, se bifurcou. Então, aqui eu tenho uma parte da veia cava, que a gente chama também de veia ilíaca, né? Direita, e a veia ilíaca, veia comum ilíaca esquerda, tá certo? Então, muito facinho, tá certo? Artéria ilíaca direita e a veia ilíaca direita. Aqui a gente tem, ó, artéria, né, de um menor calibre, a veia aí, só até uma dica aí pra gente, a veia, ela geralmente vai se apresentar como um maior calibre, tá certo? Então aqui, ó, artéria ilíaca esquerda e a veia ilíaca esquerda aqui pra gente, no detalhe. Pronto, aqui a gente consegue ver, ó. Então, a veia cava, a aorta, as duas vão se bifurcar, tá certo? E eu tenho a bifurcação aqui. Beleza. Vejam aqui a artéria. Particularmente aqui essa artéria ilíaca direita. Aqui, ó. O cursor do mouse está apontando para ela. Eu vou ter outras bifurcações, né? Mais uma bifurcação aqui da artéria ilíaca direita. Vamos lá. Ela vai se bifurcar nesse momento. Tá aqui, ó. Começou a se bifurcar agora. Acompanhe aí, ó. Nesse momento, ela se bifurca em outras duas artérias famosas, né? Que seriam aí a artéria ilíaca externa, que vai subir, e a artéria ilíaca interna, né? Que vai mergulhar aqui nessa parte da pelve renal mais posteriormente, tá certo? Vejam bem, a artéria ilíaca externa aqui, ó, ela tá subindo, certo? E a artéria ilíaca interna é como se ela mergulhasse aqui, ó, mais posteriormente. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, a aorta abdominal, eu vou ter as artérias ilíacas comuns e, a partir daí, eu vou ter a artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. Beleza. Essas bifurcações não podem sair da mente de vocês. Enquanto isso, pessoal, as veias ilíacas também se bifurcam. Eu vou ter, ó, aqui, ó, percebam a veia ilíaca direita, tá certo? Ela vai se bifurcar aqui, ó, começando a se bifurcar, baixando, se bifurcou, tá? Eu tenho também a veia ilíaca externa e a veia ilíaca interna, beleza? Ó, veia ilíaca externa vai subir e a veia ilíaca interna está descendo aqui também. Mergulha também para lá. Então, essas ramificações a gente não pode esquecer aí. E isso aqui é até muito interessante, por quê? Porque nesse sentido aqui, quando a gente baixa mais, ó, percebam que a veia, né, ela é mais medial com relação à artéria. Então, aquele paciente que tem a trombose, por exemplo, né, lá quando a gente faz a ultrassom, né, da femoral, a gente percebe que a veia ela é mais medial. Então, essa relação anatômica aqui é super importante para nós. Beleza, pessoal? Ok. O que tem mais para falar aqui das veias? Já falamos aqui da bifurcação, vocês já sabem aqui que as veias ilíacas, né? Elas que vão formar, no caso, a veia cava, tá certo? A veia cava inferior, tá certo? E é importante também que a gente conheça as veias renais, tá certo? As veias, se é veia, consequentemente eu tenho um calibre maior, tá certo? É dica aí para a prova, beleza? Para a prova aí que a gente vai fazer, que vocês, né, teoricamente podem vir a estar fazendo aí. Então, ó, as veias renais. Percebam que eu tinha dito que lá na aorta abdominal, na sua segunda ramificação, que é a artéria mesentérica superior, eu tinha uma estrutura que passava, né, naquele ângulo, uma estrutura que passava entre a aorta abdominal e a artéria mesentérica superior, que é, pessoal, aqui, ó, a aorta abdominal, a artéria mesentérica superior, que essa estrutura é a veia renal esquerda, tá certo? Ó, então, a veia renal esquerda, ela sai aqui do rim esquerdo, né? E vai em direção à veia cava, beleza? Já a veia renal direita, pessoal, ó, ela é mais curtinha, né? Até mesmo por uma questão anatômica, tá certo? A veia cava tá mais lateralizada aí para a direita, enquanto que a aorta tá mais lateralizada aí para a esquerda. Então, a veia renal esquerda tem um trajeto consequentemente maior, tem um tamanho maior, um comprimento maior com relação, se eu comparar com a veia renal, né? Aqui, ó, a veia renal direita,
beleza? Então, sobre isso daí, eu acho que ficou bem claro. Uma coisa também interessantíssima que eu tenho aqui para comentar com vocês seria aqui dessa veia, né, pessoal? Essa veia aqui a gente não pode esquecer, né? Fígado aqui, né? Eu tenho todos os segmentos hepáticos também, tá certo? E aqui eu tenho uma veia super importantíssima, né? Super importantíssima. É muito importante, a gente não pode esquecer, que é a veia porta, pessoal. A veia porta, ela vai ser formada aí basicamente pela veia esplênica e pela veia mesentérica superior, tá certo? Então, a veia porta, ela vai ser formada pela veia esplênica, que a gente, ó, tá aqui, ó. E já aproveitando essa estrutura aqui, né, que tá lá mais lá na barriguinha do pâncreas mesmo, seria a veia esplênica, tá certo? Um calibre aqui maior. Vejam, artéria esplênica aqui abaixo e veia esplênica. Veia esplênica é um calibre maior, beleza? Já conversamos aí sobre isso, ó. A veia esplênica sai lá do baço e a veia esplênica, ela vai aqui, ó, originar, percebam, veia esplênica, ela vai desembocar aqui para formar a veia porta, ó. A veia porta vem, e eu tenho a união aqui com a veia esplênica, tá certo? É a veia esplênica e mais a veia mesentérica superior aqui para formar a veia porta. Super importante, pessoal, essa veia aqui para nós, beleza? Então, a veia porta aqui e a veia esplênica que a gente já comentou, tá bem aqui, né? Naquela parte lá do corpo, né? Da barriguinha ali do pâncreas, beleza? As veias renais, já comentamos aqui, ó, a veia renal esquerda, acabamos de comentar ela com vocês, vai até a veia cava inferior e a veia tá aqui, ó, a veia renal direita, comentamos também com vocês e vai até lá também a veia cava inferior. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, a veia cava inferior, a gente tem aqui ela subindo, subindo aqui já a parte mais torácica, né? E vai lá até o átrio direito. Beleza, pessoal? E seria aí basicamente isso aqui. Não é um assunto tão complexo, mas é importante que a gente saiba os marcos anatômicos, a anatomia básica, para a gente correlacionar aí com a tomografia. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de curtir esse vídeo, tá? De te inscrever no canal, de comentar. Isso vai me motivar ainda mais e vai fazer com que o YouTube reconheça esse conteúdo como importante e aí compartilhe aí com mais e mais e mais pessoas. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!